Olá, pessoal, bem-vindos à Rádio Cron, a rádio da consciência livre. Você está entrando no programa Despertos, o programa que é a chave de uma nova consciência por uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal. Estamos aqui com a Maria Carmen Pereda, ou MC Pereda, que é formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp. Autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno da Sociedade Secreta do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E o terceiro da série está em andamento. Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda. Tudo bem, Cris? É um prazer estar aqui com você, sentindo falta do Mauro, mas já já ele volta. Já já ele volta. É só por um pequeno período de tempo aí, viu, Maria? Tá de férias, tá de Tá férias. de férias. E hoje nós vamos falar, então, né, da semeadura da terra, pessoal. Isso, continuando uma sequência de programas, né, que eu vou explicar aqui. Então, uma introdução que é necessária a esse programa é dizer que eu vou continuar a usar uma parte do conhecimento encontrado no livro Prisma de Lira, canalizado e escrito por Lisa Royal e Keith Priest, associado aos dados obtidos nos seminários do Bashar. Quem não conhece, basta acessar bashar.org, que é bashar.org. Então, nós vamos continuar a abordar a temática da história de nossa origem, da nossa família galáctica, composta por civilizações de seres que surgiram e floresceram na região da constelação de Lira e que se espalharam para outros lugares do universo, gerando civilizações e até nós mesmos aqui da Terra. Então, dando liberdade total a cada um que escutar esse programa, tal e qual os anteriores, quem quiser entender o que eu vou falar hoje aqui, como um conto mítico, arquetípico, para representar os nossos sentimentos internos, medos e esperanças, buscando algo salvador ou para se identificar lá fora, no universo, fique à vontade de assim entender o que aqui nós vamos falar. Os que quiserem entender que, assim como é aqui embaixo, pode ter sido lá em cima, e que por imagem e semelhança ensinamos o mesmo drama cósmico espelhado, que assim seja. Abram suas consciências e apenas tragam essas impressões à memória consciente. Para isso é que nós criamos os mitos e os símbolos. Eu recomendo aos que não escutaram os programas despertos anteriores, similar a este, pertencente a uma série sobre este tema, apresentado em uma forma crescente, que procurem no canal do YouTube do Cron TV, Kroon TV, ou também no O Sol Negro 11. Então, Humanos Híbridos das Estrelas foi o primeiro programa da série. O Despertar dos Filhos das Estrelas foi o segundo, Vida Extraterrestre, terceiro, na sequência Guerras Intergalácticas, Histórias Intergalácticas e a Terra, e o anterior a esse, que é Pleiades versus Órion. Então, tentem seguir nessa sequência para que um maior entendimento do que nós estamos falando aqui seja dado. Embora cada programa pode ser entendido separadamente, o conteúdo completo é melhor. Maria, acompanhando o que você relatou no programa anterior sobre os pleidianos, eles surgiram nas nossas terras pela incorporação de DNA dos primatas da Terra na estrutura de um grupo de liranos, foi isso? Exato, eu sempre achei que os pleidianos tinham vindo para cá e que nós éramos filhos deles. Agora eu estou entendendo que nós somos primos. E como somos primos? Vou explicar aqui. Então, essa resposta ela vai fazer uma revisão curtinha, bem curtinha, do final do programa anterior, que foi intitulado Orion versus Pleiades. E a partir daí é que eu vou continuar. Por várias gerações, esse grupo de lirianos residiu em nosso planeta, coexistindo pacificamente com a raça de primatas que se achava em desenvolvimento. Então, nós estamos falando em centenas de milhares de anos atrás. Depois de um tempo, ao notar que não se adaptavam tão bem nesse ambiente físico e eletromagnético da Terra, por uma diferença de densidades, inclusive além do campo eletromagnético, então esses lirianos incorporaram um pequeno material genético dos primatas para ajudarem a si mesmos a assimilar o meio ambiente do planeta. Outros grupos de liranos, ou liranos acho que fica melhor, levaram a genética dos primatas de nosso planeta para outras áreas do universo.
Entretanto, a chegada do segundo grupo de Lira reavivou os conflitos pelos quais o primeiro grupo havia fugido de Lira, fazendo com que decidisse se transferir para outro local, as Pleiades. Essas disputas de território, de diferenças, de opiniões a respeito do que fazer com os primatas que naturalmente se desenvolviam na Terra, geraram disputas, né? Então, esses que foram para as Pleiades, que eram liranos, com material genético da Terra, dos primatas aqui presentes, eles se incorporaram a esse material e foi um grupo que incorporou esse material genético da Terra, foi para as Pleiades. Ou seja, eles acabaram indo para lá levando o material dos nossos ancestrais hominídeos. Assim, buscavam criar uma raça equilibrada e independente, uma cultura baseada na harmonia, na verdade e no amor incondicional. Esses primeiros pleiadianos, anteriormente lirianos ou liranos da Terra, que aqui ficaram por muito tempo, quem sabe até dando origem aos Atlantes, possuíam habilidades intuitivas e altamente desenvolvidas, além de profundo desejo de convivência em comunidade. Após muitas gerações, criaram a sua própria identidade, separada das raízes de Lira e, inclusive, dos Atlantes que aqui conviveram com eles. Entretanto, as gerações de pleiadianos que desejavam viver em comunidade deram tanta importância à paz, à tranquilidade, que chegaram a desdenhar de qualquer forma de negatividade. Negaram a negatividade. Mergulharam mais e mais profundamente nessa, para eles, natural tendência humanoide, que era a positividade ou extrema positividade, até chegar a não encontrar mais nada que o vazio dentro do seu ser. Moral da história? As duas polaridades em equilíbrio, integradas, positivo e negativo, é o segredo. Não adianta negar a negatividade, ela tem que ser neutralizada por integração e não por exclusão. Quando os liranos souberam da luta de Órion, o seu dragão adormecido despertou e foi então que se comprometeram a lutar contra a negatividade de Órion. Mas em lugar de encontrar a verdade dentro de si mesmos, o único que eles conseguiram foi perpetuar seu ódio com respeito à própria negatividade. Eles continuavam excluindo a negatividade, ao contrário de integrá-la. Então, buscando uma solução e um novo campo para o conflito, o projeto de infusão das dimensões foi empreendido com toda a força de volta para a Terra. Pois bem, Maria, como foi o desenvolvimento e a mistura de DNAs? Posteriormente, os liranos sabiam que precisavam de um DNA mais compatível com a densidade e aspectos geomagnéticos da Terra. Assim, o DNA pleiadiano foi usado, porque eles eram uma turma de Lira que viveu na Terra durante muito tempo, misturou o seu DNA ao DNA dos hominídeos da Terra, foi para as Pleiades, por lá ficou por muitos milhares de anos, adaptaram-se a esse DNA, e aí os liranos perceberam que precisavam chamar os primos pleiadianos, que já tinham um pouco de incorporação desse DNA, para voltar para a Terra, para que a experiência da infusão fosse positiva. Então, essa também era uma chance para os pleiadianos confrontarem a sua negatividade, que invariavelmente iria surgir na maior densidade para a qual haviam sido infusionados. Quando se desce nas densidades, vai do maior nível de energia para um maior nível de matéria, diminuindo a frequência energética, o esquecimento de quem realmente somos começa a funcionar. Ou seja, vamos caindo no esquecimento e surge a frequência da terceira densidade, que é o ego, né? Então, somente assim, seres de maior frequência conseguem descobrir o nível de negatividade que eles ainda têm presentes neles. Por isso, eles fazem uma infusão dimensional para descobrir mais de si mesmos. E aí eles sabem o que eles ainda têm que trabalhar, a porção negativa que ainda está presente neles e que estava escondida, né? Assim foi feita a transferência do DNA das Pleiades à espécie terrestre.
A transferência do DNA pleidiano à espécie terrestre iria ser efetuada ao longo de um dilatado período, e que isso criaria uma raça de humanoides que tivesse raízes tanto terrestres quanto extraterrestres. Os antepassados mais próximos desses humanos da Terra seriam os pleidianos, e graças a esses laços familiares, os pleidianos iriam ter permissão para estar participando no desenvolvimento da espécie terrestre. Desse acordo, digamos assim, resultaram milhares de anos de interação pleiadiana com praticamente todas as culturas primitivas da Terra. Eles foram alterando e inserindo o seu DNA em praticamente todas as culturas primitivas da Terra, gerando muitos protótipos para um homem mais adequado. Vários Adãos foram criados. Dentre eles, o homem de Neandertal, que é uma espécie que desapareceu sem nenhuma explicação aceita cientificamente, né? E existem várias teorias para eles terem desaparecido, mas eles eram loirinhos, de olhos azuis, né? Clarinhos, e, segundo se diz, com uma inteligência bastante avantajada, pois o seu tamanho de cérebro era maior do que o do Homo sapiens atual, embora a parte frontal fosse menor, né? O lobo frontal, que é onde se diz que tem muita importância para a inteligência. Já o Cro-Magnon, que é o Homo sapiens da Europa, né? E o Homo sapiens atual, que se supõe ter sido originado na África, também surgiram dessas misturas. E o Homo sapiens sapiens, que é a raça atual, é uma mistura de 7 raças da família galáctica. Então, muitos grupos interferiram nos hominídeos da Terra, não foram só os pleiadianos e os liranos, mas foram grupos de pleiadianos e liranos. Dentro desses grupos estiveram também alguns sírios, e dentre esses grupos nós temos aqueles que poeticamente se chama de Anunnaki nas escritas sumérias, mas é um dos grupos. Maria, esses pleiadianos eram especialmente os seres que foram chamados de deuses, como os da mitologia grega e nórdica? Sim, e desenhos de seres procedentes do espaço e naves espaciais adornam as paredes de muitas cavernas, e muitos documentos antigos registram os atos desses deuses procedentes do céu. Eles não se viam como deuses, né? Mas como os humanos atualmente, porque eles são parecidos conosco. Não obstante, do ponto de vista daqueles seres primitivos, seguramente foram mesmo percebidos como deuses para aqueles que eram mais primitivos e viam aquelas carruagens vindas do céu, né? Em determinadas fases desse desenvolvimento da espécie humanoide, parece ser comum entregar o poder pessoal a figuras divinas ou mágicas. Finalmente, isso se converteu numa prática muito generalizada e logo os pleiadianos começaram a apreciar o poder que lhes havia sido outorgado pelas espécies não tão desenvolvidas e assim começaram a usá-lo. Alguns utilizaram o medo para a manipulação dos primitivos. Seu acordo a nível da alma, de aprender do desenvolvimento da Terra, se transformou no meio de satisfazer seus próprios desejos, um resultado dessa infusão dimensional e aumento de sua densidade, né? Então, muitos mitos antigos que falam de deuses zelosos estão diretamente ligados a seres extraterrestres de outros sistemas, entre os quais se incluem as Pleiades e suas vizinhanças. Exemplos desses mitos incluem os contos egípcios que falam de Sete e Osíris, tal como os conflitos sumérios entre Enlil e Enki, que inclui aqui, incluso, os sirianos, né? Parecem batalhas arquetípicas contar essas histórias. Então, muitas culturas guardam lendas de figuras similares que se podem considerar partes opostas ou talvez uma tradução da mesma história. Maria, esses também eram os deuses ciumentos, egocêntricos, malvados, vingativos, representados muito bem na Bíblia católica, no Antigo Testamento, na Torá, no Brecht hebraico, por exemplo? Exatamente esses. Quando começou a ânsia pelo poder, foi necessário recordar aos extraterrestres o seu propósito, porque eles foram pegos pela densidade, pela criação e encontro de um ego e da sua porção negativa. Então, a densidade para onde fizeram a infusão dimensional acionou sobremaneira esse seu ego. Com frequência, os pleiadianos guardaram rancor
para com outros grupos visitantes. Durante um período de poucos milhares de anos, os pleiadianos aumentaram seu poder e depois lhes foi recordado duramente o seu lugar. A ironia da situação logo se tornou conhecida por eles, na verdade, sem perceber, pois eles haviam desejado entrar em contato com a sua negatividade e agora a estavam enfrentando. Seu desejo lhes foi concedido. Pois é, hein, pessoal? E esses pleiadianos ainda estão em contato com a Terra? Sim, mas no passado foi muito mais constante. Então, os diversos grupos pleiadianos, porque eram muitos grupos, né, foram os primeiros a começar um importante programa de contato físico e benevolente com a Terra. Embora esse transcorresse discretamente desde 1930, realmente começou a tomar consciência de modo mais geral nos anos 70. Então, esses pleiadianos que nós estamos falando agora são aqueles que retornaram à sua densidade, ou seja, maior nível de vibração, menos matéria, e conseguiram diminuir a influência desse ego negativo. Por isso que esses são pleiadianos mais benevolentes, ok? A diferença está em que densidade, a qual densidade nós estamos nos referenciando, ok? Então, no nosso passado, e os grupos de sírios também tiveram contato, e eles retomaram contato também a partir dos anos 30, combatido por vezes pelos pleiadianos, porque nós estamos falando nesse caso em contatos de sírios negativos, e os pleiadianos, sentindo-se nossos pais ou primos, eles nos defenderam várias vezes desses sírios negativos. Então, como eles são muito semelhantes, os pleiadianos, fisicamente aos humanos, na forma da quarta densidade para a qual a humanidade da Terra acaba de passar, então nós estamos próximos à densidade deles hoje, né? Eles podem caminhar sem disfarços por aqui. Entretanto, eles salientam que por muito que a humanidade queira ver seus primos do céu, não iniciarão nenhum contato aberto enquanto esta não seja capaz de abraçar o seu irmão do outro lado da rua, né? Ou seja, a gente quer abraçar os pleiadianos e não abraça o vizinho, né? Então, temos que primeiro fazer a nossa lição de casa. Estamos realmente preparados para deixar para trás o medo de reconhecer nossa herança e aceitar sua mão estendida? Isso é outro problema, né? Então, nem todo mundo aceita que extraterrestres existem, que nossa família galáctica é uma coisa só. Mas nem tudo são flores, né? Eles admitem, os pleiadianos, terem seus próprios motivos para estabelecer contato e agradecem ao planeta tudo o que tem podido aprender. Porque eles aprendem conosco. Eu acho que nós somos uma espécie de televisão para eles, eles ficam observando a gente, né? Ajudam a sociedade esclarecendo sobre outras formas de contato em que eles não estão envolvidos. Por exemplo, eles não estão envolvidos em experiências negativas de abduções. Então, eles estão ajudando sinceramente a humanidade da melhor maneira possível para que o planeta consiga uma visão global e também galáctica. Então, os pleiadianos têm razões específicas para estar cautelosos em sua atual interação com a Terra. Eles têm muito cuidado com isso. Você não vai encontrar um real pleiadiano dizendo eu sou pleiadiano no meio da rua, tá? Se alguém disser num programa de televisão eu sou pleiadiano, não é. Pode ter certeza, porque eles não estão aqui para fazer isso. Eles têm um plano diferente, que é fazer a nossa transformação aos poucos. Então, durante milhares de anos, tem entrado em nosso planeta esses pleiadianos para nos proteger de perigos ou para controlar-nos, por vezes, controlar-nos como crianças para o nosso próprio bem, entre aspas, porque às vezes eles acabam inferindo do nosso livre-arbítrio, tá? Afinal, alguns grupos rebeldes e pleiadianos, que não são tão, digamos assim, bem intencionados, vem manipulando os seres humanos em benefício próprio. Não é nada grave como o que acontece com sírios negativos ou óleo negativo, mas alguns ainda têm uma questão de ego envolvida. Isso supõe uma fonte de enorme vergonha para os que não têm esse problema, e são os grupos pleiadianos mais positivos e menos densos, porque tem grupos e grupos dentro de um mesmo nome, ok? Certo. Maria, e o que é o fenômeno chamado walking em inglês ou acoplamento? É algo que acontece o tempo todo.
e sempre aconteceu, principalmente para as pessoas que eu chamo de antenas abertas e sem proteção. Quando o acoplamento é feito por uma entidade mais negativa, por assim dizer, é meio complicado, né? Entretanto, isso só acontece por ressonância, de qualquer forma. Ou seja, a pessoa só vai acoplar alguma coisa negativa se ela tiver esse padrão de vibração. Portanto, né, a dica aqui é cuide da tua vibração e frequência e saiba que ao expressar a pura consciência, os humanos podem permitir ou impedir um processo de walk-in ou o acoplamento. Falando de um aspecto positivo desse processo, ele é bem usado pelos arturianos. O propósito dos seres de Arcturus tem muitas facetas. Uma delas é que devem servir à humanidade como um modelo, porque eles são um modelo de raça humanoide integrada que se elevou, saindo da densidade e se mantendo já no nível de pura consciência energética, sem expressão na fisicalidade, né? Eles representam o futuro, seja de um indivíduo ou de uma sociedade. A sua energia é, portanto, um imã que atrai o potencial positivo e a integração a partir das profundezas do ser. Eles refletem a Terra em que direção ela está indo e sua evolução. Uma vez que a humanidade evolua a um estado não físico, que é o caso deles, que seria da quinta densidade para cima, a meta ideal será conseguir uma consciência similar à consciência coletiva dos seres de Arcturus. Sua natureza é etérea. Pode-se perceber sua energia como uma presença, um estímulo de criatividade ou um amor incondicional. Eles irão se manifestar segundo o sistema de crenças da pessoa com a qual estão interagindo. Para pessoas religiosas, aquelas que acreditam em aquelas coisas que as igrejas falam, num sentido mais tradicional, eles vão se apresentar com a aparência de anjos, eles vão apresentar uma forma angélica. Já porque eles estão na sexta densidade e é chamada até de consciência angélica, só para uma ideia das pessoas mais religiosas, para elas poderem se localizar. Então, para outros buscadores mais modernos, eu vou dizer assim, podem manifestar-se como extraterrestres ou até como um eu futuro daquela própria pessoa. Seja como for, o resultado é o mesmo. Uma interação com um ser verdadeiramente amoroso, porque está na sexta densidade, e dedicada a servir aos seres físicos, e por isso, ao todo, aquele que tudo sabe. Devido a servirem ao físico, não só interagem com os seres humanoides no planeta, mas eles também interagem com os reinos invisíveis, cuja evolução é paralela e é diferente à dos humanos. Cada planeta tem seu próprio reino dévico. A consciência energética dos reinos das plantas, minerais, animais e a energia de Arcturus atua como um aspecto superior desse reino no planeta. Então, recordemos, eles refletem o ideal evolutivo do futuro, que é a energia de integração das polaridades, diminuindo a densidade, aumentando a energia e a frequência, deixando a fisicalidade, a forma física não mais lhes pertence. Então, existe um pequeno número de seres de Arcturus que escolhem experimentar o físico para servi-lo. Mas em lugar de entrar no físico, através do processo de nascimento e entrar no ciclo de reencarnação, eles escolhem o método do walk-in, ou do acoplamento em corpos já existentes no mundo físico. Não sentem a necessidade ou o impulso kármico, digamos assim, portanto, eles não têm que entrar na roda de nascimento e reencarnação, ok? O termo walk-in, que é esse termo que eu posso chamar de entrante ou acoplamento, ele é usado para dar nome ao fenômeno de troca de uma individualidade, seja ao nível físico ou nos demais níveis do ser. Quando isso se dá, é porque antecipadamente, até mesmo antes do nascimento desse ser humano em questão, foi feito um acordo com esse aproximador, tendo em vista alguma missão a ser cumprida por ambos, ok? Então, esta não é uma ocorrência que é comum e acontece o tempo todo. Ela acontece com alguns seres que fizeram esses acordos e que têm um nível de frequência suficiente aqui na Terra
corpo físico, uma boa antena, para aceitar esse acoplamento, esse walk-in de seres de tamanha energia, como o caso dos arturianos. Então, muitas daquelas pessoas que dizem ser um walk-in, né, eles têm experimentado um processo mais comum que se denomina de enlaçamento da alma. Muitas vezes é apenas uma conexão. Aqueles que dizem, eu sou um ser arturiano, ele está aqui no meu corpo físico, acoplado. O mais comum que você tem nesse caso é o enlaçamento, o entrelaçamento quântico. É uma conexão por ressonância. Então, esse processo supõe a entrada de uma frequência superior, da própria energia da alma, e não tem nada a ver com o intercâmbio de consciências. Pode ser confundido com a entrada de uma nova consciência, mas se trata de um aumento de frequência e integração dentro da consciência original. Infelizmente, o processo de acoplamento também é usado por consciências mais negativas, como é o caso dos reptilianos. Interessantíssimo tudo isso que você está falando, hein, Maria? É uma Maria, bela explicação, né? Dá para entender bem muita coisa que acontece com algumas pessoas, né? é verdade mesmo. Maria, em experiências de pós-morte física, quem são os seres que interagem com quem se foi da Terra? Bom, ao morrer, as consciências humanas passam pelo reino de Arturos, aquelas que acreditam e se deixam levar por níveis de frequências mais altas, ok? Ali são nutridas e tratadas até que despertem para uma realidade mais ampla. Ali elas são orientadas, elas é mostrado o que elas fizeram e ampliam o seu conhecimento, né? Então ela sai daquela prisão que é a fisicalidade na separação, ela começa a enxergar mais ao sair do corpo físico. Então os arturianos, com todo o amor, eles pegam essa nova consciência e explicam para ela aquilo que aconteceu. Então, no caso de uma morte traumática, muita ternura é compartilhada para que aquela alma possa, ao despertar, ter uma transição suave. Nas experiências depois da morte, aquela luz que se percebe ao final do túnel realmente é a representação da vibração de Artúrios, também chamado de o portal arturiano ou a ponte arturiana, né? Então, essa vibração será traduzida segundo o sistema de crença que a pessoa tem adotado na vida encarnada, porque você vai ver aquilo que você acreditar. Okay? Então, o que você vê numa experiência de saída do seu corpo pós-morte é feito basicamente por aquilo que você pode aceitar que vai acontecer. Então, como Arcturus pertence, sobretudo, à sexta densidade, com frequência se percebe a vibração, que é chamada de vibração crística ou vibração búdica, que vibram exatamente nessa densidade que é a sexta. As densidades vão até a sétima e depois da sétima há uma mudança de dimensão, tá? Então essa luz pode ser comparada com o futuro do eu superior, que é o que a gente chama de uma certa forma religiosa, de um ser crístico, de um indivíduo. Isso significa que durante o processo da morte, o ser se funde com o seu eu superior, que compartilha uma faixa de frequência quase idêntica com a do reino de Arcturus. Ali tem lugar a cura. Muito legal, hein? E Maria, quem representa a polaridade oposta da energia de Arcturus? Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem a polaridade nesse universo onde nós vivemos, né? E ainda ela vai estar presente em todas essas densidades. Então, dentro da realidade polarizada, Arcturus escolheu uma parte oposta para espelhar outros aspectos de sua natureza evolutiva. Essa parte oposta é a área denominada de Antares, é a estrela Antares e aqueles seres que vivem naquelas órbitas. Então, dentro do portal dimensional ou da cruz, há uma união entre Antares e Arcturus, que serve como um ponto energético de referência nessa região. A maioria das consciências que se encarnam na Terra passa somente pela vibração de Arcturus. Mas há outras consciências que escolhem passar primeiro por Antares, antes de chegar a Arcturus. É aquela história do purgatório, sabe? Antes de chegar ao céu. Então, Antares é uma densidade maior, é uma polaridade mais negativa,
ok? Então, alguns desencarnados, assim, usar um termo também meio religioso, aqueles que deixam a fisicalidade na Terra, escolhem por frequência e vibração passar por Antares para depois ter a chance de passar pela energia curadora e recuperadora positiva de Arcturus. São os indivíduos que trabalham diretamente, esses de Arcturus, com padrões de consciência coletiva, com as matrizes e a evolução celular. Agora, Antares também é um ponto de conexão dimensional entre o quadrante que a Terra ocupa dentro da Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. A conexão Antares-Andrômeda energiza o conceito abstrato de existência e de consciência necessário para que as raízes físicas principiem a recordar a sua herança e transmutem assim esse seu passado, essa herança da família galáctica. Pode-se explorar muitas manifestações da energia de Arcturus na Terra. Em primeiro lugar, pode dizer que Arcturus e Sirius positivo são sócios. Enquanto Arturo trabalha com a cura emocional, Sirius positivo facilita a cura física. Então, os egípcios sabiam dessa conexão e por isso invocavam as energias da matriz Arcturus, Sirius, para assistirem em seus rituais. A deidade egípcia, conhecida como Anubis, era um arquétipo direto de Sirius positivo que trabalhava com a energia de Arcturus. Anubis guiava os indivíduos ao mundo inferior, ao mundo astral, ou lhes ajudava a atravessar o processo físico da morte. Ali, as energias, tanto de Sirius como de Arcturus, começava o processo de cura da alma. A representação do chacal, ou o cão, né, tal como na estrela que é o cão de Sírio, né, que é assim, o Sirius é o cão, porque ele é a estrela alfa da constelação do cão. Então, tal como a estrela cão de Sirius, que é uma forma de chamá-la, tal como Anubis, né, é um sinal evidente que os egípcios eram conscientes dessa conexão, por isso a imagem do cão, né? Anubis, como arquétipo de Sirius, guiava as almas até o reino de Arcturus, onde tinha lugar a cura. Então, Arcturus representa a integração, semelhante a Órion, que representa a natureza conflitiva ou polarizada da humanidade galáctica. O arquétipo Merlin, ou Merlin, como queiram chamar, tem sido rotulado com frequência como essa ponte. Quando duas polaridades tentam uma unificação, tem que existir um lugar comum no qual ambas possam se encontrar antes que possa se dar essa união. Por isso, o famoso mago Merlin, ele era a ponte entre o explosivo Órion e os seus dragões, né? E o efeito curador de Arcturus e aquela magia positiva. Essa é a história do rei Arthur, eu vou contar depois. Ele é esse lugar comum. Então, é óbvia a importância que tem sua energia, não só para a Terra, mas para tudo aquilo que experimenta a polaridade. A faísca produzida pelo atrito entre as polaridades é a magia que inicia a transformação. Maria, por curiosidade, quem eram aqueles seres representados pelos moais da Ilha da Páscoa? Pois é, né? Essa é uma boa pergunta. Me acompanhem para entender a resposta. Na fase anterior do desenvolvimento da Terra, os seres de Arcturus combinaram densificar-se o suficiente para poder serem percebidos temporariamente. Eles interagiram com a primeira cultura chamada Lemúria ou Lemuriana. E lhes ensinaram a destreza de curar. Então, a memória dessas interações perdurou ao longo de muitas gerações. Quando os habitantes da Lemúria migraram a várias outras regiões diferentes da Terra, levaram consigo essas memórias. Sua direta interação ficou plasmada ali no físico, nas estátuas da Ilha de Páscoa. Essas estátuas não representam seres densificados de Arcturus, e sim rendem um tributo a eles. A posição dessas pedras é tal que as estátuas olham para o céu, fixamente, para o horizonte, em espera do retorno dos seres de Arcturus. A humanidade não tem que esperar esse retorno. Vou observar que, novamente, a humanidade não tem que esperar retorno algum.
A energia, ela tem estado sempre presente. Se olhar para dentro em vez de olhar para fora, pode-se encontrar essas energias. Elas são a raça humana evoluída em sua máxima expressão. Eles procuram fazer com que a humanidade se lembre disso e são os que impulsionam para frente na magnífica espiral da evolução. O lugar é onde está o coração e o coração é o caminho de Arcturus. Então Deus disse: vamos criar um homem segundo nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Pois é, a história de Adão e Eva é um dos poucos legados que ficou para recordar sutilmente à humanidade o seu começo. Esse conto ele contém referências simbólicas da saga que ocorreu concernente ao tipo de espécies que herdariam a Terra. E como já foi mencionado, o grupo de liranos quis conseguir uma espécie baseada na integração. Era o objetivo, né? Conseguir que essa espécie específica chegasse à integração. Por isso pensaram que essa espécie não devia conhecer a polaridade, isto é, que eles não deveriam conhecer o bem e o mal. Então, eles controlaram estritamente esses seres de Lira, o ambiente desses novos humanos, para que ficassem centrados no desenvolvimento de um veículo perfeito para a integração. Eles não queriam que os novos humanos se convertessem neles, ou seja, tal qual eles que eram polarizados. O que o grupo lirano não percebeu foi que, ao mesmo tempo, estava restringindo aos novos humanos da possibilidade de escolha do seu livre-arbítrio. Depois de gerações de trabalhar com genética de primatas e extraterrestres, o grupo lirano desenvolveu um protótipo humano cujo significado terrestre foi traduzido como Adão. O protótipo Adão foi incorporado à Terra em diversas regiões para testar sua capacidade de adaptação. Portanto, houve muitos Adãos, né? Mediante clonação e engenharia genética, se criou um protótipo feminino que recebeu o nome de Eva. Ambos foram devolvidos ao seu ambiente e observados bem de perto. Partindo do desejo de criar uma espécie que não conhecia nada da polaridade, os liranos ensinaram aos assistentes que atendiam aos protótipos que estava proibido dar a eles o conhecimento desse conceito, o conhecimento da polaridade. De fato, negou-se-lhes aos protótipos esse direito de escolha. Foi tirado deles o livre-arbítrio, algo que era garantido a todos os seres divinos, a toda a família galáctica. Graças a isso, pode-se entender o significado da expressão bíblica atribuída a Deus. Podeis comer livremente dos frutos de cada uma das árvores desse jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, da polaridade positiva e da polaridade negativa, não deveis comer, pois no dia que o fizerdes, morrereis. Ou seja, esquecereis quem sois pela infusão dimensional dada pela densidade. Isso está interpretado dentro do que está no Gênesis 2:16. Então, os filhos que trabalhavam com o grupo de lirianos não estiveram de acordo com essa filosofia. Eles queriam que esses protótipos tivessem o livre-arbítrio e sim conhecessem a polaridade. Então, eles notaram que o desejo pessoal dos liranos de criar essa espécie não estava alinhado com os direitos das formas humanoides que tem na família galáctica. Então, esses sírios, embora desejassem desenvolver uma raça humana para seus próprios propósitos, descobriram que sentiam um verdadeiro afeto pelos novos humanos. E dentro desses sírios estavam alguns dos Anunnakis que nós vamos falar. Apesar dessa dualidade, decidiram intervir, dando inesperadamente aos humanos a oportunidade de escolher. Então, o grupo de Sírio advertiu os humanos. E a serpente disse à mulher, veja bem, a serpente é exatamente a representação de Sírios. Você tem duas formas de ver Sírios como representação na fisicalidade. O símbolo solar e o símbolo da serpente, ok? Então, o grupo de Sírios advertiu aos homens. E a serpente, que são os Sírios, disse à mulher, vocês não morrerão,
pois que Deus sabe que no dia que comerem dessa árvore, seus olhos se abrirão e se tornarão iguais a Deus, conhecendo do bem e do mal, conhecendo da polaridade, pois os seus criadores a conhecem, ok? Isso foi tirado e interpretado do Gênesis 3.4. Afinal, aquele que tudo sabe, o Criador, criou a infusão dimensional e a polaridade para aumentar o seu conhecimento através da separação. E estava negando a Adão e Eva, os seus protótipos, aquilo que era o seu propósito inicial. Então, a Adão e Eva estavam negando, sendo negado aquilo que era imagem e semelhança de Deus. A serpente, ela é um símbolo arquetípico que se encontra em muitos mitos antigos. A natureza dessa serpente indica consistentemente a dualidade e ela inspira medo, mas ainda assim é uma grande aliada da humanidade. Em os textos sumérios, em que o deus Sírio, que participava e fazia parte do que se chamam Anunnaki, porque eles migraram para um planeta, né, e fizeram um novo grupo, mas originalmente são sírios. Então, em que o deus Sírio, que protege a humanidade, também é caracterizado como uma serpente. O conceito de que a serpente é malvada é mais de nossos dias e é um conceito religioso e pode ter sido uma estratégia utilizada pelos deuses lirianos para afastar a humanidade das instruções dos sírios positivos que tentavam ajudá-la. Ao se verem frente a frente com o direito de escolha e a necessidade de decidir sobre sua existência, os humanos adquiriram a consciência da terceira densidade. Eles caíram, eles entraram na infusão dimensional. Então, quando se deram conta de que haviam sido enganados por Deus, por aquele que tudo sabe, ou pelos seus filhos lirianos, eles optaram pelo conhecimento. Uma vez feita a escolha de receber o conhecimento com respeito à polaridade, foram totalmente ancorados no físico, na densidade, na infusão dimensional. Agora eles possuíam, portanto, um ego, porque eles foram para a terceira densidade. E nesse ego, o conhecimento do eu sou acabou se perdendo e também tomaram consciência de si mesmos. Então, o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo do bem e do mal, ou seja, conhecendo a realidade da polaridade. Mas que não se permita que ele estenda a mão e tome e coma também da árvore da vida e viva para sempre. Gênesis 3.22. Não faz falta dizer que o grupo de lirianos não estava muito satisfeito com essa história, né? Que é a história que os sirianos nos protegeram. Então, em sua insatisfação, negaram aos humanos, aqueles que eram os protótipos iniciais, o conhecimento da árvore da vida, da herança divina, da nossa origem da família galáctica e os vários universos e realidades paralelas e densidades que existem acima e abaixo, e à direita e à esquerda. Então, desse modo, a raça humana foi obrigada a desenvolver-se sem o conhecimento de sua conexão com a família galáctica e com o todo, aquele que tudo sabe. Ela se sentiu separada. E isso foi um verdadeiro desafio, porque ela ficou esquecida, perdeu a memória e ficou numa sensação de estar separada. Então, para assegurarem que os humanos não iriam buscar esse conhecimento, o grupo liriano decretou algumas precauções. A leste do jardim, ele posicionou o querubim e a espada de fogo que podia rodar em qualquer direção para salvaguardar o caminho para a árvore da vida. Deixaram à humanidade sua herança, o legado de Órion, retratado simbolicamente como uma espada, sem demonstrar nada a respeito de sua resolução, impedindo que o conhecimento fosse atingido. Nossa, que aula, hein? Bem, Maria, o que aconteceu com o grupo sírio que interferiu com os planos dos liranos?
A causa dessa interferência, ela esteve ligada energeticamente ao desenvolvimento da Terra, né? Então, eles sempre tiveram muitos trunfos escondidos nas mangas, né? Porque eles não eram nada bobos. E nesse caso, foram os que riram por último, esses sírios positivos. Então, quando trabalharam com o grupo de Lirano no programa genético, eles inseriram um código latente no DNA dentro das células humanas. Esse código se dispara quando de uma vibração acelerada que acontece quando uma civilização começa a desenvolver-se espiritualmente e a reconectar-se com a árvore da vida. Então, à medida que a Terra avança aceleradamente para a consciência de si mesma e para a quarta densidade, onde já estamos adentrando, na circunstância que está ocorrendo agora mesmo, o código começa a se ativar. Então, um a um de nós na Terra vai despertando. Uma vez ativada, a humanidade desenrola sua ilimitada visão, similar a uma corda antes enroscada, até que a manifestação de tudo o que é se torna visível. Era a maneira dos sírios permitirem que a humanidade comesse depois de tudo da árvore da vida. Bem, interessantíssimo, né, o programa. Uma aula, né? Uma aula cósmica. Maria, infelizmente chegamos ao fim do programa. Deixe suas considerações finais e o contato. Bom, o próximo programa ele será o último dessa série aqui, que faz parte dessa série extraterrestre que eu estou falando, sobre a nossa família galáctica, né? Que é o termo certo, que eu fiz questão de contar de maneira lúdica, através de vários programas, né? Então, esse aqui é o último e é o sexto. O sétimo, para ser correta na numerologia, né? Que eu sou pitagórica, então na numerologia pitagórica eu tinha que usar o 7, que é o número de Apolo, ele vai fechar o ciclo. E nele eu vou falar de Zeta Reticuli e a transformação para o despertar. Então, quem ainda quiser falar comigo depois desse programa e não se incomodou de forma religiosa com uma diferença entre o que encontra em religiões e o que eu estou falando, segue os meus contatos. Quem quiser falar comigo, o ideal é falar pelo Facebook. A página do Facebook é a do O Sol Negro, tracinho livro. Nós temos também uma página da internet que é www.solnegro.com.br e um canal no YouTube que é tudo junto, O Sol Negro 11. Obrigada, Cris, obrigada a todos que me ouviram e vamos ao próximo Despertos com a história de Zeta Reticuli. Gratidão, Maria, honra enorme estar com você, com todos os nossos ouvintes. Até o próximo Desperto, porque aqui no Desperto, espiritualidade é cultura e cultura, pessoal. Espiritualiza. Gratidão, Maria. Um abraço enorme. Um abração, um beijo para todo mundo.